Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui numa tentativa de uma aula à distância, tá? Desculpa o nervosismo, mas é a primeira tentativa, então vamos da melhor maneira possível tentar ajudá-los, tá? Eu havia pedido que vocês lessem a página 28, a 29 e a 30 do livro de vocês. Essa página ela vai falar dos filósofos pré-socráticos. Então, quem são os filósofos pré-socráticos? Presta aqui para mim. Filósofos pré-socráticos, filósofos chamados naturalistas. Tem este nome, pois são anteriores a Sócrates. Estes filósofos, eles são muito importantes para a filosofia. Eles são chamados de pré-socráticos porque eles vêm antes do grande filósofo Sócrates, mas eles foram fundamentais para o início da filosofia. Por que são chamados de naturalistas? Porque eles vão olhar a sua filosofia, vai partir da investigação, da observação da natureza. Então aqui a gente tem que prestar atenção em duas palavrinhas, tudo bem? A primeira é physis, no grego, tá? Aqui tá em grego. Physis. O que physis quer dizer? Justamente a palavra natureza. É da palavra physis que vai sair a palavra física, ou a disciplina física que vocês têm, tá? Se escreve desta forma, physis. Então eles vão o que eles querem procurar, estes filósofos? Eles querem procurar o arqué. Escreve desta forma, arqué. O que é arqué? É a essência. Eles acreditavam que tudo que existe no mundo, no cosmos, é fundado por um único elemento, que é a arqué. Então, qual é a arqué? Qual é a essência fundadora da vida? Qual é a essência fundadora do cosmos? Qual é a essência fundadora do mundo? Tá? Arqué. E como eles faziam isso? Olhando para a physis. Então, alguns filósofos, não vou falar de todos, mas só de alguns, só para ajudar a entender o livro, alguns vão olhar estes elementos, tudo bem? Vou pegar um agora, chamado Tales de Mileto, tá? Tales de Mileto, ele vai olhar a physis, a natureza, e vai teorizar que a essência fundadora da vida é a água, ou seja, a arqué é a água. Por que a água? A Grécia é uma ilha, então ela está rodeada de água, então a água é existente por todos os lugares. Para onde você olha, tem água. Dentro da água existe vida. Tem os peixes, tem vários tipos de vida, né? O peixe, vocês sabem lá o que tem na água. Enfim, e aí, uma coisa interessante. Então, nós precisamos de água. Se a gente não tomar água, a gente pode morrer, né? Ficar 3 dias sem tomar água, a gente morre. Então, a água é importante para a vida. Os animais, as plantas precisam de água. Então, tudo que tem vida tem água. Tanto que quando uma pessoa morre, qual é a tendência? Que ela vá secando, ou seja, que ela perca a água. Então, para ele, a arqué é a água. Tudo bem? Vamos passar para um outro filósofo que não tem um elemento da natureza, mas ele vai olhar para o ser. Que filósofo é esse? Nós chamamos este filósofo de Parmênides. Parmênides e Heráclito, que é o próximo filósofo que eu vou falar para vocês, eles são importantíssimos para Platão e Aristóteles. É a partir do dilema de Parmênides e de Heráclito que eles vão fazer a filosofia deles. Então, Parmênides tem uma frase muito interessante. O ser é, o não ser não é. Parece uma frase boba, porque realmente o que é e o que não é, não é. Mas qual que é a ideia dele? Ele olha para os seres e percebe que ele tem uma característica única. A cadeira, por exemplo. A cadeira é um ser. E, ao mesmo tempo, a cadeira não é uma mesa. Então, a cadeira é cadeira e jamais será uma mesa. O que então a mesa é mesa e o que não é, não é. Ou seja, a mesa não é cadeira e jamais ela será uma cadeira. Parece bobo, mas não é.
Por exemplo, quando nós nos encontramos na rua, ou quando vocês estão vendo esse vídeo, vocês sabem que é o Adalto que está fazendo esse vídeo. Por quê? Porque existem características em mim que podem determinar como ser. Então, este é o Adalto. Ele não pode ser outro professor, porque só o Adalto tem essas características. Então, o Adalto é o que é. Ele não é outra coisa senão o Adalto. Então, o que o Parmênides está querendo dizer com isso? Que o ser é único e ele é imutável. Então, a gente reconhece um ao outro porque nós não mudamos. Aí vem uma pergunta filosófica. Será que a gente não muda mesmo? E como a gente responde essa questão? Aí sim a gente vai precisar de ajuda do Heráclito. Porque o Heráclito vai fazer a crítica para o Parmênides. O Heráclito vai seguir a mesma linha dos naturalistas, vai usar um elemento da natureza. Que elemento é este? O fogo. Então ele vai olhar este elemento, fogo, e vai dizer: existe um elemento fundador para a vida. Que elemento é este? O fogo. Então o fogo é o criador. E não é só o fogo, é o devir. O que é o devir? É o vir a ser. Ele não vai usar o elemento fogo objetivamente, ele vai usar como se fosse de uma forma subjetiva. Ou seja, ele vai usar o fogo apenas como uma metáfora. Porque ele vai dizer o quê? É o fogo no sentido da transformação. Se você olhar o fogo ele tem essa característica de transformar as coisas. Aquilo que está frio, ele esquenta. Se você pega o fogo e coloca no ferro, algo rígido, algo duro, ele amolece, vira líquido. Então, ele tem esse elemento fogo no sentido de transformação. Ou seja, tudo está em perfeita mudança. Você consegue perceber o contraponto entre Parmênides e Heráclito? Para o Parmênides, ele vai dizer o quê? Nada muda. E o Heráclito vai dizer, tudo está em constante mudança. O Heráclito também, de um certo modo, está certo. Porque você realmente não muda, pegando o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Você realmente não muda. Porém, uma coisa importante que tem lá é que você já foi um bebê. E o bebê que você foi não é igual à pessoa que você é agora. Ou seja, você se modificou. Né? Então, essas duas teorias vão chamar a atenção de Platão e vão chamar a atenção de Aristóteles. Tudo bem? Então, para resumir este capítulo, tá? Eu vou mandar um áudio daqui a pouco para vocês, aonde eu vou estar explicando passo a passo como é que vocês vão responder às questões, tá? Porque as questões elas têm a ver com os mitos, com a passagem do mito para a filosofia, tudo bem? Então, daqui a pouco eu mando um áudio, é mais fácil para explicar. Como é meu primeiro vídeo, tá bom? E eu não sei se vocês perceberam, as minhas plaquinhas estão todas personalizadas, né? Eu tive a ajuda da minha produção, que é a minha filha, Ana Clara. Então ela me ajudou nessas plaquinhas. Tá bonitinho, não tá? Eu acho que não poderia ter ficado melhor, né? Quer aparecer, povo? Não quer não, tá com vergonha. Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, só coloque embaixo a sua pergunta e a gente vai conversando, tá bom? Fiquem em paz, descansem, fiquem em casa e juízo.